E aí, o que acontece com a automutilação, com essa perspectiva do terapeuta analista comportamental? Muitas vezes, a gente faz um elo, né, que é natural, porque é muito do que os dados trazem para a gente, é muito do que a gente escuta, é muito dos próprios mitos, né, de que a cultura do que a gente tá inserido, né, que a automutilação necessariamente vai desaguar num suicídio, né, e que o suicida, ele comete automutilação. Essa ideia meio que eu me automutilo porque, né, enfim, quero me suicidar, o suicida, ele se automutila. Então, tem um pouco dessa ideia, né, errada do que é a automutilação, né? Assim, claro, acho que todo mundo que está aqui meio que sabe um pouco que a automutilação é esse atentado contra o nosso corpo, né, esse ferimento de alguma forma, mas como bons analistas do comportamento, a gente vai sempre pensar a função. Então, a automutilação, né, aquele corte que a gente vê, aquele, enfim, né, aquelas manchas roxas, aquelas beliscadinhas no corpo que a gente pode chegar a ver, né, enquanto terapeuta, né, o que eu tenho visto, né, é por foto, né, assim, nunca um adolescente quis revelar isso, né, digamos assim, né, presencialmente, mas a automutilação, ela é uma resposta, né, uma das respostas que estão envolvidas numa máxima de comportamento, tá? Então, é, a automutilação, ela é uma resposta, muitas vezes, de outros transtornos, né? E a automutilação, pelo DSM-5, é também visto como um transtorno, tá? Então, o que a gente precisa de cara, quando a gente vê e escuta, né, de um adolescente, as crianças, aos nossos olhos, elas não se automutilam. Se a gente for para a parte mesmo ali da ciência, mesmo assim, das ciências médicas, uma pessoa com 10, 11 anos, que talvez para a gente, né, seja uma criança, ela já pode estar dentro do espectro aí da adolescência, logo seria um adolescente. Mas, em geral, o que acontece muito é mais propício para os adolescentes, né? Crianças e, sobretudo, mais novinhas, elas não tendem a ter o comportamento da automutilação, tá? Às vezes, ali, seus 6 anos, fica com muita raiva, quer estar com a cabeça na parede, quando fica muito irritada, 5 anos ela tende, né, por exemplo, não conseguiu, errou uma tarefinha, tá jogando e não consegue achar aquela peça do quebra-cabeça, e aí, né, se bate e tenta se arranhar, se rasga um pouco, mas a automutilação, ela é muito identificada na adolescência, assim, é um comportamento mais de incidência de adolescente, né? Na infância, a gente ainda olha muito como um ataque de raiva. E como também não é tão recorrente, é um ponto a ser pensado sobre a mutilação, é isso, né? A frequência, é a intensidade e os ambientes a qual essa mutilação acontece. Então, a mutilação, pensando nos ambientes em que ela acontece, é um problema, né? Porque é difícil a gente ver uma pessoa se automutilando no mundo, assim, né? Estou na escola, vou lá com os meus amigos, na sala de aula, vou fazer uma automutilação. Não é muito próprio. Então, a gente tem que entender a automutilação sobre duas perspectivas, né? Uma que a automutilação pode ser uma das respostas de outros transtornos. Tá? Então, uma adolescente que está ali na sua anorexia, né? Ela, ela, ela pode acontecer de ter uma automutilação. Por outro lado, a automutilação, ela já pode ser considerada, né, não só uma das respostas, certo? Mas o próprio comportamento, que é o que o DSM-5 vai considerar como transtorno e vai lá, né, destrinchar um pouco sobre isso. Então, a automutilação, ela entra dentro, né, de um evento macro aí, que a automutilação, né, ela é um comportamento que ele acontece, né? Ele é possível que outras pessoas tenham acesso a ele, né? Uma vez que pode ser mostrado, pode ser identificado, mas acontece também
de uma forma privada, né, de uma forma interior, que a gente vai chamar, né, onde a automutilação, ela também já vai acontecer, né, esse contexto onde ela vai acontecer é uma série de comportamentos do tipo de sentimentos negativos. Então, a automutilação, ela acaba sendo um comportamento privado, né, onde outras pessoas não têm acesso, onde esse contexto onde acontece, né, ele não é só um quarto, né, ele não é só, sei lá, no banheiro da escola. A automutilação, ela acontece num contexto muitíssimo privado até, né, que é esse adolescente que ele começa a pensar, né, a vida não vale a pena, meu corpo é muito feio, os meus pais não me entendem. Então, aquele adolescente está lá na cama, deitado, mais um sábado de manhã, né, no meio de uma pandemia, onde não tem nada para se fazer. Muitas vezes esse pai, essa mãe, não, enfim, está bem estabelecido, né, assim, nós só vamos sair de casa, né, extremamente necessário, então ele está privado dos amigos, em contrapartida os amigos já começaram, né, a fazer assim, os encontros, né, e aí são 7 amigos, e eles, enfim, todo aquele contexto, então aquele adolescente está lá e ele vai sentindo a vida dele um saco, né, e a automutilação, ela pode acontecer nesse contexto muitíssimo privado, que é esse contexto onde a criança e o adolescente está extremamente insatisfeito, né? Então, esse contexto já pode ser os pensamentos, né? Já pode ser essa situação privada, né? De insatisfação com a vida. Então, a gente pode considerar como comportamentos do tipo público e privado, tá? A automutilação, ela pode levar ao suicídio? Pode. E aí eu vou dizer para vocês algumas coisas que podem combinar. Mas sobre a intenção, tá? A automutilação, ela tem intenção de diminuição de sofrimento, tá? De diminuição de sofrimento e baixo repertório de regulação emocional. Por isso que a automutilação, como resposta, né, de outros comportamentos disruptivos, comportamentos de transtornos disruptivos e transtornos do impulso, são transtornos onde a gente vê uma dificuldade muito grande de regulação dessa emoção. Repertório baixo de lidar com essa emoção que vem no nível alto. Então, quando tem a automutilação, eu não tenho a intenção de morte, eu não tenho a intenção de parar aquele sofrimento, certo? Eu tenho a intenção de diminuir aquele sofrimento. Né? Lá no suicídio, é insuportável a dor e eu não quero mais sentir essa dor, porque eu já tentei o que eu tinha que tentar e não tem mais sentido essa tentativa, porque agora eu já fiz muito para essa dor passar, ela não passa, agora ela vai parar, entendeu? Ela vai parar, de um jeito ou de outro ela vai parar. Na automutilação são incômodos. Ah, Larissa, são incômodos menores do que no suicídio? Não. O que eu estou querendo dizer aqui, pessoal, não é que um não está associado ao outro, pode estar. Mas essa automutilação que eu estou falando para a gente, sobretudo analistas do comportamento, a gente precisa entender, aqui tem muito do que o DSM-5 vem trazer para a gente precisa entender a função desse comportamento na vida desse adolescente, né? Então, se acontece mais de uma vez, uma premissa é isso, né? É melhor que eu faça uma dor no meu corpo do que eu né? Entendo aí o que eu vou dizer, sentir uma dor na minha alma. Eu compenso qual das dores é melhor eu sentir. Então, eu prefiro sentir uma dor no corpo e focá-la nela do que sentir essa dor na alma. Então, é quase é um reforçamento negativo, né? Eu aumento a minha resposta de me cortar, de puxar os fiozinhos aqui do meu cabelo, de roer minha unha até sangrar, depois eu vou me cortando um pouco mais, até ficando mais profundo, porque ainda assim, isso ainda eu consigo suportar, né? Eu consigo esconder, eu consigo tratar. Dói muito, depois eu passo uns remédios, umas coisas, vai cicatrizando. Então, na automutilação, eu não tenho a intenção de morte, eu tenho a intenção de sanar, de diminuir aquela dor, é um alívio do sofrimento. Ou seja, se eu falo de automutilação, eu não vou entrar no suicídio, tá?
Mas quando eu falo da automutilação, ou seja, desse ferimento do meu corpo, se tem isso, gente, tem um nível de sofrimento muito grande. E é isso que o analista do comportamento tem que estar atento, né? É ao sofrimento, tá? Então, assim, ilustrando um pouco algumas pequenas situações, simples, mas situações. A pessoa chega para a gente e fala assim, não, eu tenho um vício, né? O adolescente fala, eu tenho um vício. Aí a primeira coisa que você fala assim, pronto, tá usando drogas, né? Como é que eu aviso isso para a família? E aí eu falo, como assim um vício? Fala assim, eu percebi que eu tô roendo muita unha, e sangra. E aí vai, mostra aqui na tela. E realmente não é essas carnezinhas, sabe, que a gente puxa e fica dolorido ali por um tempo. É um negócio assim que você vê que a carnezinha subiu até essa treco aqui da gente, né, Fá? Lá, sei lá como é que chama, esse trequinho aqui do dedo. Ou seja, é um nível maior de dor, não é comum que a gente arranque um pedacinho ali daquela carne que incomoda. Para quem rói a unha, fica até mais natural que faça isso. E aí, a sessão é para acontecer de 10 às 10h50, dá 11h08, né? E eu tô ainda terminando aqui algumas coisas. E eu vejo que a pessoa tá assim, né? E ela tá assim, ela tá assim. E aí eu falo, eu tô percebendo que não tem mais unha, mas tu tá fazendo um processo sensitivo mesmo contigo, né? Rodando aqui um pouco teu dedo. Eu tô certa, sei lá, Matheus, né? Eu tô certa, Matheus. Tudo é fictício, tá, gente? Matheus. Aí o Matheus, é. Aí eu falo assim, você falou, né, que você tem o vício de ficar rodando o dedo, e quando cria um pouco mais de unha, você vai lá e rói. Aí ele, tá, mas por que que tu tá fazendo isso agora? São 11h08. Aí eu falei assim, tá, desculpa, não entendi. É porque são 11h08 ou porque tu tá me avisando que são 11h08, né? Na verdade, ele falou que era 11h10. Aí ele falou assim, não, é porque eu tô rodando porque eu tô vendo que já são 11h10, né? Quase 11h10, e teoricamente a nossa sessão é para terminar 10h50. Eu falei assim, sim, é verdade, é verdade. Deixa eu te falar, tu tem algum compromisso depois daqui? Aí ele, eu não, mas eu tô me sentindo ansioso porque eu não sei como é que tá o teu tempo. Aí eu falei assim, agora eu entendi. Então, tu tá rodando o teu dedo porque tu olhou o relógio, deu 11h08, e tu tá preocupado com o tempo, é isso? Aí ele, é. Aí eu falei assim, tá, mas e o que que tem ser 11h08? Porque tu pode ter um compromisso, eu posso estar te atrapalhando. Eu falei assim, é isso, Matheus. É isso que eu quero que você fique atento. De novo, esse é o nome fictício. Matheus, é isso que eu peço que você fique atento e que isso aconteceu entre nós aqui, entre nós dois. Ou seja, eu estou trazendo a FAP como uma forma de cuidar e pensar e estender essa generalização que a gente pretende que os nossos clientes façam, né, depois que saiam da terapia, né? Eu falei assim, olha, realmente eu tenho compromissos, né, depois daqui eu vou almoçar, mas eu acho que tem algo que é tão importante quanto ir almoçar e ter outros compromissos. É que esse teu dedo na boca, esse teu dedinho que roda, que logo depois vai para a boca e te fere, parece que ocupa um espaço aí na tua vida que talvez você não tenha percebido. Por que que tu começou a rodar o dedo? Era porque você não tinha nada para fazer? Ele falou assim, não, eu tô nervoso. Eu falei assim, então me parece que tem um contexto para que esse dedo rode e essa unha seja fluida, né? Assim, não é por acaso. Que ele dizia que era quase uma coisa assim do tipo, quando eu mais espero, eu tô comendo a minha unha, né? E aí eu coloco para ele do tipo, parece que as coisas não são tão assim, né? Parece que tem que ter uma ocasião, talvez, para a gente precisar colocar esse dedo na boca. Aí ele, aí eu peguei e coloquei, disse assim, olha, eu fico super, assim, feliz, né, de que você tenha ficado preocupado comigo, seja porque estava me atrapalhando, seja porque eu, né, enfim, teria que almoçar, mas você pode chegar e dizer isso para mim, né, você não precisa, talvez, ter esse tipo de sofrimento, né, ou ter.
Você pode até sofrer, mas que tal me dizer também sobre isso, né? Porque eu imagino, Matheus, que com a gente acontece uma vez por semana, né? E aconteceu hoje, da gente ter percebido isso junto. Mas será que isso não acontece em outras circunstâncias, né? Olha bem quando é que tu tá ali com aquela sensação chata, né, do dedo. Eu não sei quem aqui rói unha, né? Mas quem rói a unha está muito mais acostumado a sentir no dedo a almofadinha, né? Que é a parte fofinha do dedo, não está muito acostumado com a unha ali pegando. E aí é tão natural que a gente traz um estranhamento, né? Para quem rói a unha. Então vai lá e dá uma puxada. E tem prazer. Acho que isso que é importante, né? Gente, eu estou começando com comportamentos que nos ferem, né? E que já já pode virar já já vou dar exemplos de automutilação. Então, eu não tenho a intenção de morte, tá? Mas eu agrido diretamente esse meu corpo. Essas agressões, elas não são mais, assim, a das mais graves, entende? Elas podem se tornar graves. Por isso que eu estou falando que tem correlação automutilação com suicídio. Mas quando a pessoa, ela está na intenção da automutilação, portanto, do alívio desse sofrimento, tá? E não de cessar o sofrimento, mas de diminuir um pouco, né? Aliviar um pouco esse sofrimento. Então, não é a desesperança lá do suicídio, né? Que não tem mais como aliviar, não tem mais alívio, né? Ou tem que é a morte. Dentro dessas circunstâncias, a automutilação ela pode vir a trazer uma situação de suicídio muito mais como comprometimento do caso, um agrave desse caso, do que necessariamente a intenção. Por exemplo, dentro da perspectiva da nossa, né, que a gente tenta fazer uma terapia integrativa, né, integrativa no sentido de que existem fatores que nos influenciam e que a gente não pode deixar nunca de olhar para os três, embora alguns vá ficando mais evidentes, que é a questão, né, das nossas características típicas da nossa espécie. Então, nós temos um corpo, esse corpo ele é dotado de uma pele, e essa pele tem um certo vigor, né, não é fácil que a gente corte, né, como a barriga de um sapo, que a gente, um couro de um sapo que a gente faz uma forcinha, a gente já consegue abrir, né, o nosso couro, ele é maior, e nós somos sensíveis a algumas coisas que chegam ao nosso corpo, né? Vocês vão ver aqui que eu estou o tempo todo me mexendo, porque eu já estou sensível ao ambiente que é o frio, né, por conta do ar-condicionado. Tem gente que talvez seja bem mais sensível do que eu e nem usa ar-condicionado porque não aguenta. E somos mulheres, somos da mesma espécie e prefere ter um ventilador. E por aí vai uma série de circunstâncias. Por que eu estou dando esses pequenos exemplos? A automutilação, ela, quando é feita, ela tem uma dor, tá? Mas essa dor corporal, ela entra em foco, ela fica mais evidente, ela é mais suportável do que outra dor, né? Que é a dor lá do privado mesmo, né? Do sentimento, das minhas emoções, dos meus pensamentos, que muitas vezes podem ser até considerados, existe na literatura que a automutilação, ela acontece primeiramente no evento privado interno e depois é que ela começa a ser tão insuportável e ela vai ficando mais rebuscada. Mas pensando na perspectiva de saúde barra, né, medicina DSM-5, que é quando faz essas descrições, não, mas há hoje na literatura falando sobre isso. Então, o que acontece? Na perspectiva da análise do comportamento, eu posso me habituar com determinadas apresentações de estímulos. Então, da mesma forma que quando entra alguém na sala e ela está extremamente cheirosa, a gente fala, menino, que cheiro bom, e daqui a uns 15, 20 minutos a gente fica menos sensível àquilo ali, a gente pode ficar mais, aliás, menos sensitivo a determinados tipos de dores, né? Mulheres menstruam, né? Talvez a nossa primeira menstruação, nossa segunda menstruação, se a gente não tiver um problema, né, grave, se a gente for só pela ordem da natureza, com certeza nós lidávamos, às vezes, com mais desjeito, entre aspas, com as nossas primeiras menstruações, a dor era muito absurda, e hoje a gente consegue sentir dores absurdas e ainda continuar trabalhando, lidando com isso. Por quê? Porque, sei lá, né, no meu caso são 33 anos, então são há 33 anos,
eu não estou falando de uma, assim, né, de uma síndrome, de nada, estou falando de uma pessoa uma mulher que menstrua todo mês. Então, a gente vai se acostumando a conviver com essa dor. E não só a conviver, como já saber que aquela dor é a menstruação. E dependendo de como as primeiras dores vêm, a gente sabe que se já vai ser o fim da picada ou se vai ser de boa esse mês, assim, né? Porque pode ter essas variações hormonais por conta das nossas variações ambientais. Então, quando a gente olha para uma criança e quando a gente olha para um adolescente, eu acho que, acima de tudo, um bom papel de um bom analista do comportamento é ter todo um cuidado de imaginar sobre a minha postura enquanto analista do comportamento, o quanto eu estou atravessada pela cultura, sabe? No sentido de que essa criança, esse adolescente, ele não pode piorar a própria situação, né? E ele pode, né? Então, não, isso é coisa de adolescente, ou então, isso foi uma situação da vida dele que ele estava passando por problemas. Eu tenho que acreditar que esse adolescente é de muita potencialidade, né? Para a saúde ou não para a saúde. Então, dentro dessa bafulê todo, né, que é a automutilação, é possível que eu desague num suicídio, mas muito mais pelo agravamento da automutilação do que a intenção de morte. E isso precisa ficar muito claro. Então, aquele adolescente, ele começa a só fazer, assim, incômodos, e aí ele se amassa e ele vê aquilo vermelho e dói, mas pelo menos, sabe, reforço negativo. Eu aumento a minha resposta pela retirada de um estímulo aversivo, que é provavelmente uma questão mais profunda do que só a automutilação. A automutilação é o que nós vemos, né? O que a gente vê, o que nós conseguimos ver, o que nós vimos das coisas. Mas nem tudo que se vê parece, né? Então, pode ter algo aí mais construtivo e rígido do que ele se corta. E aí, minha gente, à medida que eu vou entrando em contato com essa primeira dor do beliscado, me arranhar e de puxar, e de ficar ali puxando o cabelo, tem uma hora que isso já fica costumeiro, tá? Aquela apresentação do estímulo dor, que dói, gente. A pessoa que auto se mutila, dói, tá? Ela faz para diminuir a dor, mas mesmo assim ainda dói, tá? Isso ela não foge muito disso, porque é da nossa espécie, né? Nós temos nervos receptivos, né? De dor e de várias sensações. E aí ela vai piorando, né? Então, eu já tive adolescentes que, quando eles quando já chegou para mim, já foi a mãe mandando as fotos, entende? E os meninos, eles são, assim, sabe quando a pessoa se propõe a fazer automutilação, pensa numa proposta, assim, rebuscada, né? E isso, quando a gente vai atender homens adultos, da ordem do borderline, os ferimentos deles são, assim, de alto grau, assim, é um negócio, sabe, que eu, Larissa, particularmente, uma das primeiras coisas que eu boto no meu contrato eu não quero ver sobre isso, eu quero ouvir você falar sobre isso, né? Por quê? Porque eu não quero reforçar o comportamento inapropriado de ficar se cortando e eu correr o risco de dar atenção. Até na minha própria limitação como terapeuta, eu não curto muito ver cabeça rolando e, embora eu faça, né, tenha feito um mestrado sobre violência, não é sobre essa violência da cabeça decapitada, o corpo todo sangrando, que me atrai, né? Eu entendo isso como sendo um dos fatores que é possível que eu entre em contato. Mas desde o começo, quando eu entro em contato com esse adolescente, antes de fazer um contrato com a mãe e com o pai, o meu contrato é com esse adolescente. E eu coloco para ele, muito me interessa você falar sobre como chegou na automutilação, né? Assim, por que que você fez, do que você me mostrar as fotos. Quando você me mostra as fotos, eu não consigo te ajudar. Eu não consigo. Não é verdade? Que quando eu olho para uma foto, eu olho assim, caramba, feio, pesado, mas eu não consigo. Porque não me interessa né, se foi com tesoura ou se foi, né? Entenda-me, não me interessa, porque de certa forma vai me interessar, porque pode estar aumentando o grau, né? Mas o que me interessa, enquanto terapeuta analítico comportamental, é que entender por que que é essa alternativa que ele tem e reforçar outras alternativas como um treinador de habilidades, né?